A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente amada, gente querida, vocês não têm noção da alegria, da satisfação que eu tenho em poder ministrar e estar nesse programa Momento de Santidade, que é veiculado aqui pela Casa do Pai, a Igreja do Nazareno em Lages. É uma honra, é uma satisfação. Muito obrigado por me receber, muito obrigado por indicar essa programação, e eu espero que você realmente esteja fazendo isso, compartilhando nas suas redes, nos seus contatos, esta programação. Eu sempre chego em casa e eu replico sempre para cada vez mais pessoas, e é muito bom a gente perceber aonde a gente está chegando com essa programação. A Casa do Pai, a Igreja do Nazareno em Lages, ela tem algumas características, tem algumas ênfases, e uma delas é que nós primamos por todo o trabalho que é realizado com crianças e com jovens. A visão número 4 da Casa do Pai é justamente essa: Casa do Pai, um lugar onde as crianças e os jovens são tratados com respeito e valor. Eu quero frisar isso: um lugar onde as crianças e os jovens são tratados com respeito e com valor. Talvez você pense assim, mas não deveria ser assim em todo lugar, em todas as igrejas? Deveria, mas não é isso que acontece. A maioria das igrejas estão focadas nos adultos, nos casais, e eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Nós acabamos de sair de um encontro de casais agora, que foi uma bênção, foi uma maravilha, liderados pelo Micael, pela Caril, nossos líderes do MEL, Ministério de Edificação de Lares. O pastor Erich e a irmã Eliane estiveram ministrando para nós. Então, não é que nós não valorizamos os casais, os adultos, mas nós queremos que crianças e jovens tenham um espaço fenomenal, tenham o seu espaço de poderem ser tratados, trabalhados, ensinados, valorizados, que eles tenham o seu espaço de convívio, de relacionamento. Então nós temos que ver que a palavra do Senhor, ela relata a importância, ela demonstra, vamos dizer assim, a importância de uma igreja que queira ser considerada verdadeiramente uma igreja cristã, de exercer e de propiciar um excelente trabalho com as crianças. Primeiro motivo que nós precisamos elencar é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Veja bem, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todas as idades, desde a criancinha, daquela que nasce e que nós vemos chorando dentro do culto, que nós vemos correndo no meio das cadeiras, dos bancos, desde essa criança que nasce, que é amada, que é valorizada dentro da igreja, até aquela pessoa de idade que precisa ser amparada, que precisa ser levada muitas vezes numa cadeira de rodas, que precisa ser amparada por uma bengala, não é? Que precisa ser carregada, como nós temos gente que é carregada, não é? E nós temos que ter espaço na igreja para essas pessoas se sentirem amadas, valorizadas. Então, o que eu vejo no caráter do nosso Deus é que Ele não faz uma acepção de pessoas. Para Ele não tem classe A, classe B, não tem idade A, não tem idade B, idade C, né? Não tem diferenciação para o Senhor. A segunda coisa que eu acho interessante é que Deus ele nos amou e nos tem amado desde o ventre materno. O Salmo 139, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, e eu já citei esse Salmo outras vezes aqui, a partir do verso 13 diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe Anita. Tu me teceste, um homem desse tamanho, já foi pequeno, já foi nenê, já foi bebê, não é? E o salmista dizendo: tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 16 do Salmo 139,
O salmista ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Golem, no hebraico, é a única vez em que essa palavra aparece em todo o Antigo Testamento. O embrião, o feto, o corpo, golem. E é por isso que nós cristãos, e especialmente a Igreja do Nazareno, a Casa do Pai em Lages, é por isso que nós somos totalmente contra toda e qualquer forma de aborto. E eu vou dizer de novo, toda e qualquer forma de aborto. Nós somos pró-vida, nós somos a favor da vida. Não importa de que forma, de que maneira, nós sempre vamos defender a vida, porque nós entendemos que é algo que Deus também defende. Os teus olhos, o salmista está dizendo, os teus olhos, ó Senhor, me viram a substância ainda informe, ou seja, quando eu não era nada, quando apenas aquele óvulo deixou de ser um óvulo para se tornar um zigoto, quando acontece a fecundação pelo espermatozoide. Ali Deus já nos via. Quando nós não tínhamos forma nenhuma, Deus, ele já nos conhecia. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu acho fantástico esse salmo, Salmo 139. A maneira como Deus nos conhece desde o ventre materno, quando nós ainda sequer fôssemos, vamos dizer assim, um projeto. Deus já conhecia toda a nossa história. E eu acho isso fantástico. Por isso, nós, e eu friso, nós sempre somos e seremos a favor da vida. Nós amamos a vida. O profeta Isaías, capítulo 46, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, Isaías 46, versículo 3 e 4, ele frisa o seguinte: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento, Deus falando isso, desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Deus falando isso. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Eu acho isso aqui fantástico. Deus é o mesmo desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. Deus nos ama desde o nosso embrionamento, se essa palavra existe, até a nossa velhice, até os nossos cabelos branquearem, até as cãs, e cãs é justamente isso, cabelo branco, não é? Eu vos carregarei, ou seja, na minha velhice, quem vai me amparar não é a minha bengala. Quem na minha velhice vai me amparar não são as minhas muletas, se é que isso vai acontecer, mas para você entender, o meu amparo vem do Senhor, é Ele que me cuida, Ele que me guarda, Ele que me ampara. Não é? O profeta Isaías está dizendo isso. Né? Até as cãs eu vos carregarei, e já tenho feito. Levar-vos-ei, pois, e carregar-vos-ei, e vos salvarei. Ou seja, desde o nosso nascimento até a nossa velhice, Deus tem um plano. E Deus tem um propósito, um plano de amar, um plano de cuidar, um propósito de nos acompanhar. Então eu quero dizer para você que às vezes está se sentindo sozinha, você que está se sentindo desamparada, talvez seus filhos não lhe deem mais atenção, eu quero dizer para você que Deus ama você. Eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Mesmo na sua velhice, quando você se sentir sozinha ou sozinho, desamparado, desamparada, tem alguém que ama você e tem alguém que vai cuidar de você, e de alguma maneira esse Deus poderoso vai levantar alguém para cuidar de você. Essa é a minha fé, é a minha esperança. Eu não estou depositando a minha fé e a minha esperança em homens, em pessoas, mas no Pai amado que me cuida, o Pai amado que me valoriza, o Pai amado que me tem amado desde a minha concepção, desde o meu nascimento. Eu nasci no dia 8 de abril de 1964, eu estou completando 59 anos, eu pareço que tenho mais, mas eu sou novinho e bonito. Deus tem cuidado de mim durante todo esse tempo. A quarta coisa que eu quero chamar a sua atenção é o que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, quando nós percebemos que o nosso Senhor,
ele se importa com as crianças. No capítulo 10 de Marcos, verso 13, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. É interessante como sempre tem aquele chatão, como sempre tem aquele insensível no meio do corpo e que tenta barrar pessoas de se aproximarem do mestre. As crianças, os pais, queriam trazer os seus filhos para que Jesus as tocasse. E eu fico imaginando o anseio de um pai, o anseio de uma mãe, de que houvesse uma bênção especial para os seus queridos filhos. Todo o desejo de uma mãe, todo o desejo de um pai que verdadeiramente ama os seus filhos. O desejo é esse, que eles sejam abençoados pelo Senhor, que eles sejam guardados pelo Senhor. E aquelas pessoas queriam que Jesus tocasse os seus filhos. E os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, e eu gosto disso aqui, no verso 14, Marcos capítulo 10, verso 14, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Fantástico, maravilhoso, o reino dos céus é destinado para os inocentes, para as crianças. Deixe as crianças chegar, Jesus está dizendo, deixe elas se aproximarem de mim, porque delas é o reino dos céus. Em verdade vos digo, verso de número 15, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O reino de Deus não é destinado para os impuros, para os idólatras, para os promíscuos. O reino de Deus, ele é destinado aos inocentes, aos puros de coração, aos puros de olhos, ao estado de uma criança que não vê maldade, ao estado de uma criança que não deseja o mal para ninguém, que não quer a destruição de ninguém. Jesus está dizendo, olha, se vocês não se tornarem inocentes, se vocês não se tornarem simples e puros de coração, vocês de maneira alguma verão o Senhor. De maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Então, tomando-as nos braços, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Imagina você, chegava uma criança, Jesus tomava num dos seus braços e com a outra mão, o texto diz que impunha a mão e abençoava as crianças. Então as duas mãos, uma segurando a criança no colo e a outra impondo sobre a cabeça, que era a forma bíblica de transmitir a bênção. Impondo as mãos, as abençoava. Agora você imagina, e eu me emociono de falar isso, imagina a satisfação de um pai, imagina a alegria de uma mãe, ao perceber que o Senhor Jesus estava com seu filhinho no colo, estava ali abençoando a vida deles. Que exemplo! Que cena que marcaria não somente o momento, mas marcaria toda a sua história. Que exemplo para aquele pai ausente, aquele pai fraco, que às vezes não está dentro de casa, que está longe de casa, aquele pai que não sabe mais chamar um filho para abençoar, para orar por ele, aquele pai que relega a responsabilidade para uma avó ou para uma mãe. E eu quero dizer para você que a responsabilidade de manter a sua casa em pé é sua, homem. É você como sacerdote, como cabeça do lar, é sua responsabilidade fazer de tudo para que seus filhos sejam gente boa, para que seus filhos cresçam abençoados e santificados, como esses pais fizeram, conduzindo seus filhos à presença de Jesus, para que ele os tocasse, para que ele os abençoasse. Gente, nós precisamos entender que muitas vezes no meio da igreja tem gente que atrapalha. No meio do corpo tem gente que atrapalha, que tenta colocar embaraço e impedimento. Ai daqueles que impedem Jesus de ter comunhão com os pequeninos. Jesus disse que era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado nas profundezas do mar. Nós não podemos atrapalhar as crianças de chegarem à presença de Jesus. Lá na casa do Pai, na Igreja Nazareno, aqui em Lages, eu deixo isso muito claro. Criança não atrapalha, criança não faz barulho. Tem gente que quando vê as crianças andando nos bancos, nas cadeiras ali,
O tio está falando lá. Não é assim, não é assim. Eu sempre digo, deixa falar, deixa correr, deixa andar no meio, porque criança não atrapalha. Quem atrapalha é o adulto que muitas vezes não entende o propósito, os valores e os princípios da Bíblia Sagrada. Então vamos deixar as crianças ser criança, vamos deixá-las serem inocentes, estarem no nosso meio, dar o devido valor. Lá na igreja, quando tem uma criança, eu me ajoelho, eu desço até ela, eu vou ao seu encontro e eu faço isso. Quando eu chamo as crianças, todo culto eu chamo as crianças para o altar, todo culto. E em todo culto eu oro com elas, em todo culto eu imponho as mãos sobre elas, em todo culto eu recomendo as crianças para o seu tempo de serem ensinadas, de serem ministradas. Eu daqui a pouco falo um pouquinho sobre isso, não é? E eu me ajoelho, eu vou até elas. Por quê? Porque elas têm o seu devido valor. As pessoas falam assim, não, as crianças são a igreja do futuro. Mentira, não são. As crianças são a igreja hoje. Hoje elas são igreja junto conosco e elas têm o seu devido espaço e devem ter o seu devido valor. Criança não atrapalha. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Criança não atrapalha. Jesus, ele tirou tempo para tocar, para abençoar cada uma daquelas crianças que papai e mamãe trouxeram à sua presença. Outro dado que eu quero te passar, e isso aqui é interessante, a maioria das conversões, elas acontecem na infância e na juventude. Presta atenção, por que nós temos que valorizar sobremaneira o trabalho com crianças e jovens da igreja? Porque a maioria das conversões, elas acontecem na infância e na juventude. 85% das conversões, isso é uma pesquisa de George Barna, é uma pesquisa profunda e séria, não é? 85% das conversões acontecem dos 5 aos 15 anos de idade. A minha conversão foi na minha juventude. A minha conversão, 29 de maio de 1980, eu era um jovem, um adolescente, numa escola evangélica na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul, quando eu tive meu encontro. Eu fui ensinado dentro de casa. A minha mãe me ensinou as minhas primeiras letras, vamos dizer assim, sagradas. Os primeiros princípios da Bíblia, foi minha mãe que me ensinou. De onde a minha mãe aprendeu? Da sua avó, da sua mãe, a minha avó. Esses princípios eu tinha na minha mente, eu tinha no meu coração. Mas chegou um dia que eu tive que me posicionar diante do Senhor. Quero isso para a minha vida inteira? Quero andar com o Senhor Jesus ou vou seguir o curso conforme for me levando? Eu tomei uma decisão. Então 85% das conversões, elas acontecem dos 5 aos 15 anos de idade. 10% das conversões acontecem dos 15 aos 20 anos. Está percebendo como a coisa vai ficando um pouco mais complicada? E 4% das conversões acontecem após os 30 anos de idade. E 1% das conversões acontecem ou antes dos 5 anos de idade ou depois dos 30 anos. Então você percebe quanto que nós temos que gastar de investimento em gente que já tem uma cabeça formada, já tem os seus valores, já tem uma história de dor, de fracasso, de derrota, para você poder chegar com o Evangelho. Então aonde nós devemos concentrar a nossa força? É justamente no período de criança para adolescência, que é a visão que eu tenho. Eu tenho isso para a casa do Pai, eu tenho isso para a Igreja Nazarena em Lages. A nossa ênfase é justamente em cima disso. Crianças, jovens, adolescentes. Por quê? Porque as crianças, elas são mais sensíveis, as crianças, elas são mais humildes. As crianças, os jovens são mais quebrantados, eles são mais curiosos, eles querem aprender, eles estão mais abertos às novidades. Então veja bem, não somos nós, somente nós como igreja, que sabemos e conhecemos isso. A mídia também sabe, o mundo também sabe. Então, se eles sabem, a ação do inimigo, que é outra questão, vai se concentrar justamente nessa idade, aonde a sexualidade vai sendo questionada, aonde princípios e valores não cristãos, mundanos, vão sendo enfiados no coraçãozinho, na mente das crianças, dos adolescentes. Então, a sexualidade, o ateísmo, a rebelião,
os conceitos de família. Gente, como tem sido difícil. Nas escolas nós vemos isso. Não pode isso, não pode falar sobre isso, não pode ter essa postura. E nós temos valores. Eu disse na igreja, quando eu falei sobre esse assunto, que se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão, nesse ateísmo absoluto, nessa sexualidade depravada que nós estamos vendo por aí, a ênfase da igreja vai estar como aconteceu nos princípios da reforma, nos primórdios da reforma, quando uma igreja era construída e ao lado da igreja uma escola. Por quê? Porque você forma espiritualmente uma pessoa, mas você forma o caráter dela também. E eu não sei se daqui a um tempo nós, como igreja, não vamos ter que estar construindo escolas. Por quê? Porque numa escola cristã, numa escola evangélica, nós tratamos valores morais e éticos, bíblicos. Nós valorizamos a família, nós valorizamos o casamento, nós valorizamos a criação de um homem e de uma mulher, segundo a imagem e a semelhança do Senhor. É isso que nós vamos pregar e ensinar. Então nós estamos vivendo num mundo que é uma bagunça. Todo mundo fala o que quer, ensina o que quer e não conseguem pautar as suas vidas por aquilo que a Bíblia Sagrada, que nós cristãos seguimos, ensina. Você está entendendo? Então, nós, como igreja, nós não podemos simplesmente colocar as nossas crianças em um canto e separá-las do nosso convívio e botá-las em salinhas e passar uma liçãozinha. Não. Não é salinha. É um centro de avivamento, é um centro de presença do Senhor. Não é lição, mas é uma palavra, é um conceito ministrado nos seus corações que vão acompanhá-las por toda a sua vida. Então nós temos que mudar a nossa visão. Criança não atrapalha, nós temos que mudar o nosso conceito. Não são liçõezinhas, não são retirar as crianças para uma salinha, mas atraí-las para dentro do reino de Deus. Nós temos que mudar o nosso foco. Onde está a nossa prioridade como igreja cristã? E eu não estou falando só da casa do Pai, a Igreja Nazarene Lages, estou falando para a sua igreja, aonde você congrega. Aonde você congrega, as crianças têm valor? Os jovens têm valor? Essa é a grande questão que você precisa levar em conta. Escolha um lugar aonde os seus filhos vão estar seguros, aonde os seus filhos vão estar sendo cuidados, onde os seus filhos vão estar sendo valorizados. Pode não ser o melhor lugar do mundo, cheio de luz, piscando e brilhando para todo lado. Pode não ter todas essas parafernálias eletrônicas, mas tem o zelo e o cuidado para com o ensino ao coração dos seus filhos bem cuidados, seus filhos bem amados. Esse é um valor que nós temos e é essa mensagem que eu quero deixar para você. Escolha um lugar, esteja em um lugar, não que faça bem a você. Se puder fazer bem a você, melhor, mas que os seus filhos sejam amados, que os seus filhos sejam cuidados. É isso que eu tenho para dizer para você. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu agradeço o privilégio de poder estar e de poder pastorear uma igreja que ama as crianças, que ama os adolescentes, que ama os jovens, que valoriza as suas vidas, que tem como princípios e valores a ministração de uma palavra saudável, de um acompanhamento em amor, de um acompanhamento em presença, para que essas crianças, esses jovens sejam guardados de toda a maldade que cresce no nosso mundo. A nossa cidade aqui em Lages ainda é uma cidade calma e pacata. Ainda dá para viver bem, ainda dá para andar na rua, mas em alguns lugares isso não é mais possível. E eu oro, Pai, para que o Senhor esteja guardando as famílias, para que o Senhor guarde o papai, para que o Senhor guarde a mamãe, para que eles tenham todo o zelo de cuidar dos seus filhos, para que eles possam estar no reino dos céus um dia, Pai. Nós oramos com alegria, pedimos a Tua bênção e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, Deus abençoe, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus,
sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom